Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Eu falei que ia fazer esse vídeo aí um pouco mais tarde, né? Mas é mais propício fazer esse horário agora mesmo, para que a gente possa então até desenvolver um pouco melhor esse tema maravilhoso, né, que Deus tem proporcionado para nós. Eu queria então pegar aqui o sexto capítulo do livro, né, da Assídia, tá bom? O vírus que mata o amor. Aqui você vai ver aí invertido, né, porque estou na câmera frontal. Assídia, vírus que mata o amor. São Gaspar Bertone, editora, Livraria Paulus, tá joia? A gente está então meditando aqui o sexto capítulo, que vai tratar sobre, né, as ocasiões do amor. Tá até o título em cima. Bom, como eu disse para vocês, antes de cada capítulo, a gente então tem uma instrução, né? Boa noite, meu amor. Deus abençoe você também, tá? Queria pedir para você que está aí, que você que está aí assistindo, que você possa curtir e já possa ir compartilhando esse vídeo aí, tá joia? Vai curtindo, vai compartilhando aí pra gente aumentar a nossa rede. Graças a Deus, o último vídeo teve um alcance de quase 1.100 pessoas assistindo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então é um pequeno retiro que a gente tem feito aí, tá? Um beijo, minha flor. Fica com Deus aí, tá bom? Intercede por nós. Antes de cada capítulo vem uma instrução, né? E a instrução de hoje vem dizer para nós aqui que a experiência da vida nos ensina que o amor ele não se desenvolve por si só. Ele é algo que tem que ser então cultivado, é algo que tem que ser cultivado realmente dentro do nosso coração, tem que ser cuidado dentro do nosso coração. E aí então São Gaspar Bertone vai dizer que se esse amor ele for então descuidado, o que vai acontecer com ele? Ele vai definhar, ele vai adoecer e ele será coberto então de parasitas, como se fosse assim uma erva daninha, né? Alguma coisa desse tipo assim, mais ou menos. Então, que eu quero toda essa situação? Que o amor, se ele não for cuidado dentro do nosso coração, se ele não for cuidado dentro da nossa alma, infelizmente ele vai adoecer e ele vai então morrer. Não é isso? Temos que, com a graça de Deus, né, pedir que o Senhor nos ajude. Ele cita até mais ou menos algo como se fosse um dinheiro que você pega, imagina uma nota de 100 reais, você pega ela hoje e guarda na gaveta, e daqui 10 anos você tenta gastar essa nota com o mesmo valor. Ela não terá mais o mesmo valor. Ela vai perder totalmente o valor proporcional. Aquilo, na realidade, que verdadeiramente ela é. Então, nós somos livres, certo? Para aceitar ou para recusar as ocasiões que nós temos de amar ou de não amar, certo? Então, a liberdade, ela nada mais é do que uma ocasião que Deus dá para mim e para você, uma ocasião que nós possamos, então, melhorar, né? Melhorar a partir da situação de amor. Vou repetir mais uma vez, tá? Você que está entrando, curte e vai compartilhando, convidando outras pessoas para estar assistindo aí junto com a gente aí, tá joia? É interessante também que esse mesmo santo, ele vai trazer então os trechos ali do Evangelho, aonde a palavra de Deus vai dizer que Jesus falando para nós que aquele que verdadeiramente me ama, ele guarda os meus mandamentos, né? Ele guarda os meus mandamentos. E se alguém guarda então os meus mandamentos, guarda então as minhas palavras, essa pessoa então jamais morrerá. Então, qual é o papel do demônio na sua vida, na minha vida? Ele vem para matar, ele vem para roubar
e ele vem também para destruir. Mas Jesus vem para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, eu e você, nós não podemos mais negligenciar as coisas de Deus, né? Conduzir ou viver e levar as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso, vai curtindo, vai compartilhando. Você que está entrando, tá? Vai curtindo aí e vai compartilhando aí com as pessoas. Tá ok? Então, nós não podemos mais. Nós temos que ter dentro do nosso coração essa necessidade, essa virtude de conservar aquilo que foi conquistado, né? E quando nós conservamos aquilo que foi conquistado, nós então entendemos que existe uma necessidade de cada vez mais conseguir mais. Agora, uma pessoa que é superficial, ela infelizmente ela se mantém confusa. Ela não vai valorizar as coisas espirituais e muito menos as coisas materiais. Então ela não tem preocupação de nada. Então, pobre e confusa, vai dizer São Gaspar, ela vai abandonando cada vez mais os bons ensinamentos. E nem mesmo percebe que está então caminhando para a ruína. Então é isso que eu e você nós temos que entender. Nós temos que nos apegar àquilo que nós já temos como virtude e nós temos que lutar cada dia mais para conquistar cada vez mais ainda aquilo que nós necessitamos, até chegarmos à grandeza e à graça então do céu. Né? Uma outra coisa que a assídia, ela semeia dentro do coração, a assídia produz, perdão, né, dentro do coração como pecado capital, é justamente o desleixo com as coisas, né? Nós nos tornamos pessoas desleixadas. Em outras palavras, né? Nós nos tornamos pessoas relaxadas. A gente vai então relaxando, 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 ou seja, deixando as coisas correrem, fazendo tudo de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Então, olha só, as pessoas, infelizmente, elas vão se esfriando, elas vão se arrefecendo, né? Olha só, o livro São Gaspar Bertone traz para nós que esse tipo de vida é muito estranho, né? Uma pessoa que vive aí desleixada, relaxada, né? Por quê? Porque ele coloca aqui, esse estranho tipo de vida que citamos anteriormente, e o que não pode haver outros mais insulto, por contraposição, nos empurra então para uma ação mais que outra ordem peremptória ou correta então determinação. Então, quer dizer, na realidade, quando nós fazemos as coisas com desleixo, quando nós fazemos então as coisas, nós não colocamos nenhum tipo de esforço, nós não colocamos nenhum tipo de sacrifício, nós agimos de uma maneira indolente. Então, infelizmente, nós vamos deixando de lado toda determinação e todas as coisas que são verdadeiramente corretas, né? E aí, olha só, dentro de tudo isso, o santo traz para nós que nós temos que ter muito cuidado com a nossa liberdade de escolha. Por quê? A palavra de Deus. O livro vai trazer para nós, juntamente com a palavra de Deus, né, no Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, primeiro vai colocar assim: os preguiçosos, para não se cansarem um pouco, não se importam então de morrer de fome, né, do corpo e do espírito. Então, olha só, como são infelizes. Eles preferem padecer as penas infernais pela eternidade a carregar por certo tempo a cruz da penitência nessa vida. A pessoa, então, prefere viver, depois que morrer, eternamente no inferno, do que padecer aqui um pouco. Então, o que o santo está dizendo para nós? Que sofrimento, que a dificuldade, que problema que nós vivemos, isso não é eterno, né? A palavra de Deus vai dizer que a presente tribulação momentânea, né, nos acarretará um peso incomensurável de glória. Então, eu e vocês fomos criados para o céu. O livro do Eclesiástico, no capítulo 15, vai dizer: a vida e a morte, o bem e o mal estão diante dos homens. O que cada um escolher, então, lhe será dado. Então, você tem a liberdade
Existe essa palavrinha, né, chamada livre-arbítrio. Então você tem a liberdade. Isso, vai curtindo aí, vai compartilhando, você que está entrando aí, tá? Você tem essa liberdade. E Santo Agostinho, ele vai dizer assim, no livro dele Graça e Liberdade, ele vai dizer assim, ele explica, eis vemos aqui expresso, na maneira mais evidente, o livre-arbítrio da vontade humana. E o que significa o fato de que Deus ordena em tantas passagens a observância e o cumprimento de todos os seus preceitos? Como o pode ordenar se não há, então, uma liberdade, um livre-arbítrio? E aí ele vai dizer assim, Deus criou o homem livre, e se você quiser, observe os preceitos, mantenha a sua fidelidade para sempre aquilo que lhe agrada. Eclesiastes capítulo 15, versículo 15. Desculpa, ele mesmo vai citar essa situação. Ele mesmo, né? O Salmo 90, em algumas Bíblias 91, vai dizer também, a tua fidelidade te será um escudo de proteção. Então nós somos livres sim, mas não ao ponto de que eu e você possamos nos afastar de Deus e da sua providência pelas ações e pelas maneiras que desagradam o coração de Deus. Então liberdade não é libertinagem, tá joia? Outra coisa também, eu citei aqui o Salmo e o livro do Eclesiástico 15:15, ele volta a repetir aquele texto que eu li agora há pouco, e esse salmo diz de novo, a fidelidade é um escudo de proteção. E é isso que São Gaspar traz para nós. Quando nós somos fiéis, dificilmente nós seremos vencidos pela assídia, nós seremos vencidos pela preguiça. Então, olha só, ele vai dizer assim, que se nós observamos os preceitos, se nós conservamos os bons guardas da nossa alma, também contra os inimigos internos, nós então seremos vencedores. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, aquilo que guarda o nosso coração, aquilo que guarda a nossa alma, ele então protege. E ele vai dizer assim, vai nos dar a cada um de nós um presente, e esse presente que vai então nos levar para a vida eterna. Então, quando nós buscamos então a prática do mandamento, automaticamente dentro de nós vamos começar a observar a lei de Deus, começar a observar a nossa vida, nós vamos diminuir então a avidez, o cansaço dentro de nós, né? Que infelizmente, é o veneno que mais tem matado o amor que Deus tem semeado dentro do nosso coração. Então, para que eu e você possamos resistir a toda tentação e toda ação do mal, nós temos que procurar aumentar dentro de nós a prática da virtude e nós temos que observar um pouco mais aquilo que é mandamento de Deus para mim e para você. Certinho? Então, você que está entrando aí, eu reforço, vai curtindo, tá bom? E vai compartilhando aí também para que outras pessoas depois vai ficar gravado, né? E outras pessoas possam alcançar também. Vai dizer assim também, São Gaspar, se você quiser conservar para sempre uma fé que agrada a Deus, observe então os mandamentos, seja fiel, e tudo isso então vai proteger a mim e vai proteger também a você. Por quê? Porque ele, na verdade, ele o trata com doçura. Se dele você então se aproximar, terá um amor bastante fiel. Assim, se você for fiel a Deus, Deus também lhe será outro tanto fiel, ou melhor, mais fiel, fidelíssimo, né? Essa é a grande realidade. Então esse amor arranca essas porcarias do nosso coração. Esse amor tira, né, toda essa situação do nosso coração. A assídia, ela some, né? Se ela vem tentar, é porque tenta mesmo, é um pecado capital, a preguiça, nós somos então, nós vencemos em nome de Jesus. Está escrito assim, se alguém me ama e guarda as minhas palavras, eu e o meu Pai viremos e faremos nele então uma
morada. João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Então, nessa palavra, Jesus explica o que significa observar os preceitos. Significa deixar Deus morar dentro de você. Então, assim, São Gaspar está dizendo, tira a preguiça do coração. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser reclamão, ficar murmurando das coisas, né? Eu mesmo, esses dias agora, o quanto tenho me policiado em cima dessas coisas. Às vezes, realmente a gente estoura, parece que não aguenta, né? Parece que não vai conseguir segurar, mas não podemos fazer disso um hábito na nossa vida. Tem pessoas que só reclamam, 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 reclamam. Por quê? Porque falta no seu coração e no meu coração nós fazermos uma escolha definitiva. O livro do Eclesiástico, ele vai dizer no capítulo 15, o mesmo capítulo, mas agora no versículo 16, o seguinte: ele pôs você diante do fogo e da água. Você poderá estender a mão para aquilo que você quiser. E é interessante que a água, na palavra de Deus, representa para nós o que? Refrigério, né? E o fogo representa para nós o inferno, né? Se for do purgatório, é a purificação. Mas aqui ele está falando verdadeiramente do inferno. Então, Deus propôs a mim e a você um prêmio, isto é, a glória eterna, e apresentou também o mal e a sua pena. Então, quer dizer que o fogo, que essa pena, então, é o fogo eterno. E aí vai dizer assim, né, um monge, um beato, certo? Um monge teólogo alemão chamado Rabano, ele vai dizer assim: no fogo se apresenta a tribulação, na água se apresenta o refrigério. São, pois, colocando diante de nós o sofrimento e também a felicidade. Se colocarmos em prática os mandamentos que Deus, né, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para você, receberemos a consolação da vida eterna. Se ao contrário, nós então desprezarmos a consolação da vida eterna, da vida eterna e os seus mandamentos, então nos tocará então a pena do inferno. Nós infelizmente vamos então viver realmente no inferno. Portanto, Deus como que pendura no ar a decisão do homem entre dois elementos opostos: a água, o símbolo do refrigério da vida eterna, e o fogo, para exprimir aqui o tormento então dos infernos. E aí, por isso que o livro do Eclesiástico vai dizer: eu coloco diante de ti a água e também coloco diante de você o fogo. E aí você vai, estende a sua mão e vê aonde é que você quer realmente ser refrigerado ou se você quer ser queimado. O homem que usa a liberdade de uma maneira errada, ele perde a si próprio, e ele também perde a sua própria liberdade, certo? O que é que leva uma pessoa, então, a escolher errados? São Gaspar Bertone vai dizer assim, que, desculpa, a falta de uma profunda vida de oração. Então não adianta só rezar, tem que meditar, precisa mergulhar, precisa aprofundar naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, né? E aí vai dizer assim: certa miséria espiritual com frequência brota da onde? Da preguiça. E olha só, se os animais pelo ócio engordam, né, e pelo cansaço emagrece, a alma humana, ao invés, pela fadiga engorda e pelo ócio ela deteriora, porque as boas obras então são alimentos da alma. Eu e você então não podemos ser homens e mulheres ociosos, tá joia? Eu e você não podemos ser homens e mulheres ociosos, né? Eu e você, nós temos que ser homens e mulheres, então, corajosos, tá? Esse é o convite que Deus tem para mim e para você, certo? É uma constatação que Deus coloca no nosso coração, é que todas as vezes que nós rezarmos, nós temos que rezar, mas também nós temos que aprender a fazer, então, a meditar. Por quê? Porque se nós não fizermos isso,
São Gaspar Bertone vem trazer para nós que nós começaremos a fazer como aquele povo no deserto. Lembra do povo no deserto? Ah, eu não tenho mais a carne. Que saudade que eu tenho das panelas de carne. Que saudade que eu tenho do pão. Né? Nós éramos escravos, nós não tínhamos liberdade, nós éramos açoitados, mas pelo menos a gente lá, nós não morrimos de fome. Nós tínhamos a comida. Então, o Deus, nosso Deus, se torna o estômago, se torna o nosso ventre, né? E aí o santo, ele vai colocar para nós, né, que essas pessoas, então, elas tinham sido vencidas pelo cansaço, né? Elas começavam a caminhar lentamente, e aí Deus, então, vem e conforta, e mesmo assim, né, eles continuam ainda reclamando. Quando não é uma coisa, é outra. Então, a pessoa é tomada de insatisfação. O livro dos Números, no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, vai dizer assim: o Senhor ouviu, a sua ira se inflamou, e o fogo de Javé começou a devorar uma extremidade do acampamento. O povo gritou a Moisés, ele intercedeu junto a Javé, e o incêndio então se apagou. Esse lugar passou a se chamar Tabera, né? Entre aspas, significa incêndio, porque aí o fogo de Javé se alastrou no meio então do seu povo. O povo estava reclamando ali demais, murmurando demais ali nessa situação, e Deus falou: vou tacar fogo nesse povo aí. Aí o homem de Deus vai lá, Moisés intercede, e a cólera do Senhor, então, ela é refrigerada, ela é aplacada, e o fogo, então, se apaga. São Gregório Magno, ele comenta, né? Olha só o que ele vai dizer aqui. O que significa as panelas de carne que o povo reclamava lá no Egito? Significa a vida carnal, o pecado, as dores da tribulação, quase como alimento para se cozinhar no fogo. O que significa os melões, se não a doçura, né? As doçuras aqui terrenas. O que representam os alhos e as cebolas que fazem chorar a quem os come, senão as dificuldades da vida presente, que é amada com lágrimas pelos seus amantes, ainda não sem dor. Os que desprezavam o maná pediam melões, carnes, alhos, cebolas, pois é claro que as mentes perversas desprezam os doces dons recebidos por meio da graça e em seu lugar desejam aquilo que é da carne, os prazeres procurados fatigosamente, ainda que custem lágrimas. Você já imaginou? As pessoas buscam aquilo que é da carne e não querem as coisas que são de Deus. E ele vai continuar dizendo assim: eles desprezam o fato de poder ser feliz no espírito e ao invés desejam ardentemente as coisas materiais que só fazem eles chorar, que só fazem eles reclamar. E olha só, ele continua dizendo assim: a voz confiável de Jó desaprova a estultice deles, porque racionam num modo absolutamente perverso e preferem a confusão à tranquilidade, a dureza em vez da doçura, a aspereza em vez da mansidão, os bens transitórios em vez dos bens eternos e as coisas incertas em vez das coisas seguras. Quantas pessoas, né? Quantos de nós ainda não fazemos a mesma coisa, né? A gente prefere uma felicidade passageira do que muitas vezes a felicidade eterna. Olha só, a nossa vida então ela vai definhando. É isso que o livro dos Números, no capítulo 11, no versículo 6, vai definhando. O nosso estômago enfraquece. Sentimos então náusea, ânsia de vômito, e está quase, né? Visto que comemos sempre alimento seco, o mesmo maná, nada de coisa fresca, suculenta, aos nossos olhos não se enxergam mais do que o maná. Mas olha só, essa náusea, essa murmuração, ela nascia da doçura. O maná então era algo que era doce. E mesmo assim as pessoas faziam o quê? Reclamavam, 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 reclamavam. Nem de tédio derivado do comer sempre o mesmo alimento, visto que o sabor variava infinitamente, mas pelo fato do cheiro, da cor, da forma, da consistência e outras semelhantes qualidades, permaneceram sempre iguais ao maná. Então, olha só, por isso também os gulosos, especialmente as crianças, geralmente preferem saciar não tanto a boca e o estômago, mas também os olhos,
com a fantasia e também com a mão. Eis como esses ingratos desprezam o alimento celeste e desejam as coisas de pouco valor. Né? Aí ele vai colocar assim, o santo vai dizer, ah, míseros, como são inúteis e incapazes de fazer boas obras e desempenharem nas práticas da piedade. Estes são do agrado somente dos devotos, ao passo que para eles parecem e são insuportáveis, porque não possuem uma riqueza de espírito. O santo está dizendo para mim e para você nesse capítulo seguinte, a maior riqueza de espírito, então, é amar. Deus tem colocado diante de você ocasiões para você amar. Ocasiões para que Deus faça habitação dentro de você. Ocasiões para que verdadeiramente a graça de Deus ela possa habitar dentro de você. Eu não sei você, mas eu tenho muitas coisas a mudar. Eu tenho muitas coisas, né, a me tornar uma pessoa diferente. Eu tenho muitos hábitos que eu havia deixado para trás e a partir desse livro eu venho retomando, eu venho então fazendo. Então, eu queria pedir a você, em nome de Jesus, né, que pelo poder do Espírito Santo, Deus possa penetrar no seu coração e na sua alma neste momento agora, e fazer de você um homem e uma mulher diferente. Para de murmurar, para de reclamar. É um santo da igreja que diz que a pessoa que reclama é como uma lesma, por onde ele passa, ele deixa a baba. Começa a glorificar a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor. A oração de hoje vai dizer assim, olha só, é verdade, Senhor, descuidei da minha vida espiritual. A minha alma é como um campo, só que não está sendo cultivado, cheio de ervas daninhas, plantas doentes, com poucos frutos. Talvez você esteja se sentindo assim, sua vida esteja desse jeito. Às vezes, a oração ela me é pesada, né? Preguiça de rezar, dificuldade que se tem de rezar. Parece-me estar falando com um muro. A celebração da Eucaristia me parece eterna, né? E a meditação ela me aborrece. Estou sempre com a cabeça em outro lugar. E aí vai dizer assim, sei que estou me prejudicando com as minhas próprias mãos por culpa da minha indolência. Senhor, você me deu a liberdade e a capacidade de escolher o bem e o mal. E eu, com o meu desempenho, estou perdendo o meu capital de graças. Estou empobrecendo até a miséria. Eu me sinto vazio e eu me encho de coisas que não me enchem. Senhor, abre os meus olhos sobre a minha real situação. Jesus, né? Agora, isso, Jesus, filho, eu lhe dei os meus mandamentos e todas as outras indicações porque eu amo. Não seja como um asno selvagem, né? Burro, é o que Deus está dizendo. Não seja burro, né? Como um asno selvagem que vive instintivamente e não quer donos. Se for fiel nas minhas leis, as leis o conservarão na alegria e também na paz. E por fim receberá as minhas recompensas eternas. E Jesus vai dizer assim, meu filho, olha só o que ele vai dizer, meu filho, é a oração contínua que dá força ao Espírito, no diálogo ininterrupto entre mim e você. Eu lhe comunico a minha graça e a consolação espiritual. Os ramos dão fruto, são quando estão unidos à videira. Os ramos dão fruto só quando estão unidos à videira. João capítulo 15, né? Eu sou o seu alimento, o pão da vida, que não acaba. Permaneça então no meu amor. Queria encerrar dizendo o seguinte, às vezes a gente coloca o telefone, o relógio para despertar, hoje mais é o telefone. E aí então a gente aperta um botãozinho ali, quando ele desperta e você fala assim, eu vou descansar mais 5 minutos. É assim ou não é? Né? A maioria das pessoas fazem isso. Na vida de oração faça a mesma coisa. Se você marcou com Deus 5, ficou ali 5, comece a ficar mais 5. Esse mesmo livro aqui, acho que no capítulo 4, as outras aulas estão aí no meu Facebook, você pode acompanhar. Ele vai dizer para mim e para você o seguinte, que meia hora de oração por dia não vai te levar para o inferno. Isso é uma santa, Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer isso para nós, tá bom? Se você praticar meia hora de oração por dia, você não vai para o inferno, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Curte, compartilha aí com as pessoas, passa para frente o vídeo. Eu queria testemunhar que muitas pessoas aqui estão me mandando testemunhos, tá? Tanto no privado como nos comentários, mas estou recebendo muitos no privado também. Da bênção e da graça que as pessoas têm recebido no seu coração a partir desses vídeos que eu tenho feito e que eu tenho realizado. Amém? Deus abençoe você, fogo na sua alma, boa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe vocês. Um beijo, minha flor. Te amo, tá? Fica com Deus. Tchau.